Antes de começar o trabalho, você se concentra. Sim, tia. Muito bem, minha querida. Agora, vamos aos primeiros passos para a leitura. Primeiro, você dispõe as cartas na mesa e pede para o cliente pegar 4. Ao acaso? Sim, minha querida. O tarô tem 78 cartas e você vai pedir para o cliente pegar 4. Para aprender a ler o destino, é preciso entender de análise combinatória. Análise combinatória? Matemática? Isso mesmo. Aqui você não vai aprender só a ler as cartas. Preste atenção. Nesse primeiro lance, em que o cliente pega as cartas ao acaso, a ordem na qual as cartas estão agrupadas não importa. Em análise combinatória, isso se chama combinação. O símbolo de combinação é a letra C. E o que nós estamos fazendo é uma combinação de 78, 4 a 4. Isso porque a gente quer saber quantas possibilidades existem de combinar 78 cartas em grupos de 4. Ou, dito de outra maneira, fazer combinações de 78 objetos tomando os 4 a 4. Mas agora eu tenho outras coisas para te ensinar. Continuando. Você pega as 4 cartas que o cliente escolheu, embaralha bem embaralhado e expõe elas assim. Isso. Pedindo para ele tirar 2. Muita atenção. Agora, a ordem na qual ele vai escolher as 2 cartas é importantíssima. Porque na primeira carta você vai ler o destino do amor. E na segunda carta, o destino da fortuna. Então quer dizer que, nesse caso, a gente não pode falar em combinação? Exatamente. Quando a ordem das cartas importa, o que nós temos é um arranjo. Ah, entendi. Escolher primeiro a carta estrela e depois a torre, por exemplo, não é a mesma coisa que escolher a torre e depois a estrela. São destinos muito diferentes. Exatamente, minha filha. Então, agora a gente tem 4 cartas para tirar 2. E quantas são as possibilidades de escolha do cliente? Bom, temos 4 cartas para organizar em grupos de 2. Isso é um arranjo de 4 ou 2 a 2 e se escreve assim. É hora de abrir o jogo do cliente e dar uma olhada nas possibilidades de arranjar estas cartas. Vamos ver todas as possibilidades de arranjo das 4 cartas 2 a 2. Primeiro, a estrela. Depois a torre e assim por diante. Temos, assim, 12 possibilidades. Mas, tia, dá pra gente calcular esse número de arranjos sem fazer a lista? Claro, dá. Olha só. Como são 4 cartas, para escolher a primeira, eu tenho 4 possibilidades. Para escolher a segunda carta, só sobraram 3 opções. Então, temos 4 opções para a posição 1 e 3 opções para a posição 2. O número de arranjos possíveis é, então, o produto dos 2 números. 4 vezes 3 é igual a 12. Agora você já sabe calcular arranjo de 4, 2 a 2. E vamos continuar o nosso jogo. O próximo passo é embaralhar tudo de novo. Agora, separe 7 cartas que você vai pôr na mesa sem abrir. Isso, muito bem. Agora você vai pedir para o cliente tirar 3 cartas abrindo o jogo. E a ordem na qual ele vai tirar é também importantíssima. O mágico. O mundo. A imperatriz. Bom, e o que isso significa? Muitas coisas, minha querida, muitas coisas. Mas o que eu quero que você saiba agora é o seguinte. A gente tem 7 cartas e é preciso ordenar 3. Então, isso é... Arranjo de 7, 3 a 3. Muito bem! E quantos arranjos de 3 cartas são possíveis com essas 7 cartas? São muitas possibilidades. Deixa eu pensar. Para preencher a primeira posição, eu tenho 7 possibilidades. Depois, como eu já usei uma carta para preencher a segunda posição, eu fico com 6 possibilidades. E para preencher a terceira posição, sobraram 5 possibilidades.
Agora eu vou multiplicar esses números para saber quantos arranjos são possíveis. 7 vezes 6 vezes 5 é igual a 210. Um arranjo de 7 3 a 3 dá origem a 210 possibilidades. Exatamente. Agora vamos tentar padronizar esse raciocínio. Você viu que o arranjo de 7 3 a 3 é igual a 7 vezes 6 vezes 5. Como a gente sabe isso? No nosso exemplo, o 7 veio das cartas disponíveis para a posição 1, que eram 7. O 6 das cartas disponíveis para a posição 2, que eram 7 menos 1. E o 5 das cartas disponíveis para a posição 3, que eram 7 menos 2. Agora, generalizando o que já fizemos, a gente pode substituir o 7 por um número natural qualquer, n, e o 3 por outro número natural inteiro, p, que indica as posições e deve ser menor ou igual a n. Assim, um arranjo de n p a p vai ser igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2 e assim por diante. O número de termos desta multiplicação vai depender do valor de p. Veja, minha querida, o produto tem p fatores, desde n menos 0 até n menos p menos 1. Então, no nosso caso, p vale 3. Por isso a multiplicação tem 3 termos. Mas com p valendo 4, por exemplo, a multiplicação passa a ter 4 termos. Um outro jeito de calcular um arranjo é usando uma fórmula geral. Mas para você entender essa fórmula, eu preciso explicar antes o que é fatorial. Vamos lá. N fatorial é a multiplicação de todos os números inteiros que vão de 1 até n. E escreve n com um ponto de exclamação. Deixa eu ver se eu entendi. 7 fatorial, por exemplo, é igual a 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. Muito bem! Você é uma menina inteligente. Agora você tem condições de entender a fórmula geral que diz o seguinte. Arranjo de n p a p é igual a n fatorial dividido pelo fatorial de n menos p. Desmembrando a expressão, vamos ter. E isso é exatamente o produto que a gente já viu antes. Isso é, n vezes n menos 1, vezes n menos 2 e assim por diante, até n menos p menos 1. Agora vamos calcular o arranjo de 7 3 a 3 usando essa fórmula e a calculadora. Tá bem. Arranjo de 7 3 a 3 é igual a 7 fatorial dividido por 7 menos 3 fatorial, que é igual a 4 fatorial. Calculando. Então, com essa fórmula, eu posso calcular arranjos de qualquer conjunto de objetos? Isso mesmo! Agora, voltando às nossas cartas. Você vai pedir para o cliente embaralhar. Então, você vai selecionar 4 cartas. Mas presta atenção, é o cliente que vai escolher a ordem das cartas. E o que nós temos aqui? Arranjo de 4, 4 a 4. Para escolher a carta da primeira posição, eu tenho 4 possibilidades. Para escolher a segunda carta, eu tenho 3 possibilidades. Para escolher a terceira carta, sobraram 2 possibilidades. E para escolher a carta da quarta posição, sobra apenas uma possibilidade. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Mas você sabe que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 4 fatorial. Portanto, arranjo de 4, 4 a 4 é igual a 4 fatorial. No arranjo de n p a p, se n é igual a p, temos um arranjo de n, n a n. O resultado é n fatorial. Esse cálculo recebe um nome especial, permutação de n, e a gente representa assim. E agora que você aprendeu a calcular quantos arranjos é possível fazer com as cartas selecionadas, vamos aprender o significado das cartas nesses arranjos. Oba! Assim não dá. Por que será que toda vez que você vai me ensinar a ler as cartas, esse despertador toca? Hora de voltar para casa, querida. De manhã cedo você tem escola. Eu tô desconfiada que esse papo de me ensinar tarô é só um pretexto para aprender matemática, viu?